Bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula sobre renovo. O que é o renovo, para que serve, onde nós vamos chegar, quais os benefícios, tá? Então, eu trouxe uma palavra para dar abertura e início à nossa aula e depois nós vamos adentrar um assunto muito importante que muitos cristãos não sabem e não vivem. Isaías, capítulo 11, essa é a palavra só para dar início, a base, né? Em tudo nós cristãos temos que ter uma base espiritual para a gente trabalhar em cima desta base. Porque nós não trabalhamos em cima daquilo que é visível, mas nós trabalhamos em cima daquilo que é invisível. Nós cristãos vivemos a partir do invisível. Coloca isso na sua cabeça, tá? Você não vive a partir do que é terreno, mas você vive a partir do invisível e cria a partir daquilo que Deus já te falou, ok? Isaías 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e os mansos. Tá bom até aqui. Então, gente, presta atenção. A sua raiz não é terrena. A sua base, né? Principalmente uma mulher, que o maior 90% do meu público são mulheres, né? As mulheres geram a partir das suas raízes. Tudo que se vê na sua vida, na sua história, né? O seu casamento, o seu lar, a sua prosperidade, a sua abundância, os seus filhos foram gerados a partir das suas raízes, porque as nossas raízes vêm do tronco de Jessé. O que é isso? Vem do reino da glória. Então, a mulher gera a partir do invisível. Então, a importância de você ter raízes curadas. Raízes baseadas na palavra de Deus. Entendeu? E o que são raízes? São a sua mente, a sua mentalidade. Porque tudo começa na raiz. Quando se fala raiz, eu não sei o que vocês imaginam, né? Como assim a raiz? Tudo começa na raiz. Lá em 1 de Salmos fala, né, que a árvore plantada junto a ribeiros de águas dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto ela faz prospera. Mas ela é plantada junto a ribeiros de água. O que é isso? Ela é plantada no reino espiritual. Ela se alimenta a partir de uma base frutífera, que é Jesus Cristo, é a rocha. Lá em São Mateus fala também, né, que a mulher que tem a casa edificada na rocha, a casa dela não cai, o vento vem, assopra, mas a dela não cai. Agora, a que tem a casa edificada na areia, essa casa vive caindo. Como está a sua casa hoje? Como está o seu lar hoje? Ele está de pé ou ele está balançando? Tem alguma coisa errada? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Tudo isso é reflexo da base, da raiz. Então, a sua raiz, ela tem que ter uma base no trono de Deus, no tronco de Jessé, assim como diz aqui em Isaías, né? A árvore plantada junto a ribeiros de água dará o seu fruto na estação própria. As folhas não caem. Quem são as folhas? Sua família, seu filho, seu marido. É um reflexo da árvore. Você é a árvore frutífera. A mulher é a árvore. E tudo quanto fizer prosperará. Né? Então, o que é seu não cai. Vamos em 128 Salmos. Vamos trabalhar essa mulherada hoje. Essas mulheres precisam entender quem elas são. 128 de Salmos, né? Aquele que teme a Deus terá uma família abençoada. Então, fala, né, que o homem, né, o varão que tem uma mulher abençoada, ele será feliz e irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Então, percebe que a mulher é a videira frutífera, você é a árvore. Então, é você que precisa ter as raízes plantadas junto a ribeiros de água. É você que precisa ter a sua casa edificada na
rocha. É você que, entendeu? Por quê? Porque é a base. E o que seria isso? Os ribeiros de água? O que seria essa rocha? O que seria o tronco de Jessé? Ó, porque quem está no tronco de Jessé, das suas raízes virá um renovo. E esse renovo frutificará, dará bons frutos. O que seria? A palavra de Deus. A Bíblia, o Evangelho, isso aqui que eu tô fazendo com vocês, né? Essa mulher tem que buscar constantemente, né? Ou na igreja, né? Buscar palavras, ir na igreja, congregar, né? Ou aqui na própria palavra viva e eficaz, né? Que é o Evangelho, a Bíblia, em oração, buscando. Então, é aqui que está o tronco de Jessé. Quem está nele, ó, brotará um rebento. O que é rebento? Prosperidade. Prosperidade em todas as áreas. E das suas raízes um renovo frutificará. Após isso, depois que você faz essa base, que ao renovo, ontem nós falamos de renovo de justiça, hoje nós vamos falar de um renovo frutífero. Né? Existem vários renovos na Bíblia. Quanto mais renovo, gente, mais vida com abundância, mais paz no nosso lar, tá? Então, após esse renovo frutífero, o que acontece depois disso? Ontem, olha que legal, onde vocês vão comparando as aulas. No renovo de justiça, quando você passa pelo renovo de justiça, é o tempo de Deus se levantar do trono e materializar promessas. Hoje é o renovo frutífero. O que acontece, Thalita, se eu viver isso? Se eu, né, estar na presença, fazendo uma base, plantando a minha árvore, então, na terra boa, junto a ribeiros de água, se eu fizer a minha parte, aí você passará pelo renovo frutífero. E o que acontece depois? Olha que lindo. E vai repousar sobre você o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e temor ao Senhor. Então, pensa aqui que você vai virar mulher virtuosa. Você vai ter o espírito de sabedoria, de inteligência. Quem que não quer estar, gente, na presença, junto com uma pessoa sábia e inteligente? Olha que lindo, né? Que tenha conselhos bons. Vai vir sobre você o espírito de conselho e de fortaleza. Você será forte em espírito, né? Não é a mulher fazedora, masculina, resolvedora, salvadora. Não, essa é a energia do homem. A mulher sábia que edifica a casa na rocha, ela tem espírito de conselho e de fortaleza. Uma fortaleza da alma. A força da mulher está na alma. Você é a alma do seu lar, do seu casamento. Então, virá sobre você o espírito de conselho e de fortaleza. Você será forte dentro. Não é fazendo, tá? Não é edificando na força do braço, trabalhando ao extremo. Aquela mulher que só faz, que limpa, cuida e blá, blá, blá. Não. Fortaleza da alma. É isso, gente, que é estar plantada junto a ribeiros de águas. A sua força é a sua energia, é a sua alma. A sua força vem da alma. Você não precisa fazer. Você vai movimentar o espírito para que o homem faça. Isso é ser a mulher de Provérbios, tá? Uma alma plantada junto a ribeiros, uma alma forte, uma base. A partir disso, o espírito faz com que o seu marido governe, provê e ele seja o fazedor e o resolvedor. Você movimenta a alma, tá? Você é feminina, você é a alma do lar. Você é o conselho. O conselho, por isso você tem que ser sábia. Por isso que a mulher virtuosa, ela é obrigada a ser sábia. Porque o conselho vem de você. O homem é o cabeça, ele sai, ele busca o alimento, ele defende, ele paga a conta, ele, né? Pronto. Mas a sabedoria, ó, a inteligência, o conhecimento, o conselho e a força tá na mulher. Então, ó, você é a base. A base, ele, né, é o que vai. Mas aqui a base, ó, os ribeiros de água, quem que tá aqui, ó? Né? Imagina uma árvore. Imagina uma árvore se alimentando lá no profundo do subsolo, tomando daquela água purinha que tem lá embaixo, limpinha, né? Você. E aí, as folhas, né? E os frutos,
É a sua família, é o que vocês têm colhido, é o dinheiro que tá entrando, é a conta bancária, é o carro de vocês, é os reflexos da raiz que é você, que tá alimentando ali. E aí o tronco é a sua força. O tronco é a fortaleza desse lar, dessa casa, né? E aí o marido, né, ele tá lá no topo, fazendo, acontecendo, decidindo, tal. Você é o conselho. Você é quem tá por trás. Você é a orientadora, né? Deus fez para Adão uma auxiliadora. Então você vai estar ali por trás, ó, conselho, sabedoria, inteligência, conhecimento e fortaleza. Você é a força dele. Gente, o homem só vai, só faz, só traz mais dinheiro, só se torna próspero quando ele tem a força da esposa. Os dois agora são dois em um, uma só carne e um só espírito. Então você é a fortaleza, né? Podem ver que você vê no homem, o homem é um reflexo da esposa que ele tem. Você olha um homem, você já sabe como que é a esposa dele. Pelas roupas, está bem vestido, limpo, bem passado. Isso é a mulher que vê. As falas daquele homem, você sabe como que é as falas da esposa. O tanto de dinheiro que ele faz. Você vê se essa esposa é ferida, é infantil, é insatisfeita, é reclamona, é rixosa. Porque esse homem, se ele tem uma esposa que não está plantada junto a ribeiros de águas, que não é uma árvore frutífera, que não passou pelo renovo, que é o que Deus veio fazer com você hoje, esse homem, ele é mal-humorado, ele não consegue trazer muito dinheiro, ele é desanimado. A força vem de você, a fortaleza. A mulher sábia, inteligente, que tem conhecimento na palavra, edificada na rocha, sem você falar, não é falando, presta atenção, não é falando, repetindo, não, é alma. Você vai usar a alma, teu poder é a alma. Essa energia dessa mulher empurra esse homem para a vida, ele vai, ele quer vencer, ele quer fazer mais dinheiro, ele quer honrar com os compromissos dele, com o lar dele, por causa das virtudes dessa mulher. Então você é a fortaleza da alma, do espírito, mas você precisa passar pelo renovo frutífero. O que é isso, Thalita? A cada dia, se adentrar mais e mais na palavra. Pode vir aqui para minhas aulinhas aprender, não tem problema também, base, palavras, de todo jeito eu tô trazendo para vocês, né? Ou congrega, vai muito na igreja, lê o evangelho. Você tem que começar essa busca, porque é a partir daí que você vai passar pelo renovo frutífero. E aí, o que vai acontecer? Quem passa pelo renovo, você vai, né, frutificar. Aí a sua casa vai começar a dar mais frutos, frutos bons. Frutos de conhecimento, frutos de virtude, frutos de sabedoria, frutos de alegria, frutos de paz, tá? Mas depende de você. Se você continuar sempre a mesma, os resultados serão os mesmos. As folhas vão continuar caindo. Então, olha que lindo, né? Esta mulher que passa pelo renovo frutífero. Vai repousar sobre ela, vou repetir, o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, inteligência, conselho e fortaleza. Então, decora essa palavra hoje. Conselho. Conselho. Você é conselheira. Adão precisava de uma auxiliadora. O que a auxiliadora faz? Conselho, fortaleza. Então, não é mandando no marido. Não é xingando. Não é falando 20, 30 vezes a mesma coisa. Não é gritando. Não é fazendo birra. Não é ficando sem falar, dando castigo de silêncio. Não é ficando sem ter relações. Tá? Isso daí é papel da criança ferida, da criança emocional ferida. A mulher frutífera, adulta, ela dá conselho. E outra, se você não for sábia na palavra, se você não tiver passado pelo renovo ainda, porque é depois do renovo, ó, que você vai repousar sobre você o Espírito do Senhor. Aí você terá o espírito de inteligência e sabedoria e conhecimento e temor a Deus. Aí você terá conselhos bons e de fortaleza. Antes de você ser renovada, tudo que sai da sua boca é vazio. É por isso que você fala com esse homem e nada tem acontecido. As suas palavras são vazias. Entra aqui, sai aqui. Então você precisa ser renovada
Porque, ó, é depois do renovo que repousa o Espírito do Senhor. Aí você se torna sábia. Aí você tem um conselho bom. Que aí, o dia que você abrir a boca, não é só sobre esposo, tá, gente? Sobre amizades, sobre lugares que você frequenta, sobre família, seus irmãos, suas irmãs. Todo mundo precisa dessa mulher. Porque essa mulher, ela é ouvida. E as palavras dela fazem sentido. Porque dá fruto. A palavra dela, de após o renovo, frutifica. Ela dá um conselho, cai lá dentro, já renova aquela mente, já dá um fruto e aquela pessoa muda. Aquela pessoa já começa a agir a partir daquele conselho. Mas porque o conselho dela é sábio, firmado na videira verdadeira, que é a palavra de Jesus. Não adianta você, mulher, falar, porque as mulheres falam demais. Outra coisa, já decora essa senha aqui, anota. Mulher que fala demais é vazia. Mulher que fala demais é vazia. As mulheres sábias que carregam o Espírito de Deus, ela fala muito pouco. Sabe por quê? Porque ela não pode errar. Ela sabe que as palavras dela estão plantando. Ela passou pelo renovo frutífero, então agora ela frutifica. Onde ela vai, ela tá dando fruto. Então ela tem que falar palavras de sabedoria e conhecimento. E ela é inteligente. Porque ela fala a partir das palavras de Deus. E Deus é o ser mais inteligente, mais criativo que existe. Então, a mulher sábia de verdade, que já passou pelo renovo, que já foi renovada, já teve essa renovação da mente, tá? Que a mentalidade, ela fala pouco. Ela ouve mais. E ela sabe a hora exata de abrir a boca com um conselho exato. Um conselho de fortaleza. Ó, ela julga com justiça os pobres. Ela repreende com equidade os mansos da terra. Ela fere a terra com a vara da sua boca, né? Ferir é igual a Thalita brinca, né? É a vara que eu bato, mas eu bato para curar, igual Jesus Cristo. Jesus Cristo transformava, evangelizava, convertia, curava a partir de sermões. Mas todo mundo adorava, porque as almas estavam sedentas, né? Então, ela fere a terra com a vara da sua boca, né? Então, você tem uma vara e um cajado, mas depois que você é sábia, em justiça e em conhecimento. Não é enquanto você é vazia, que você não passou pelo renovo. Então, e com o sopro dos seus lábios, mata o ímpio, né? Então, ali na mansidão, uma palavra, o ímpio deixa de ser ímpio. Ela mata o ímpio, mas nasce uma nova criatura. Então, ela evangeliza sem perceber. Ela resplandece a glória de Deus. Ela, gente, é automático, é lindo. Por isso que fala lá em Provérbios, né? Quem achou a mulher virtuosa, ele achou um tesouro, um diamante, né? Uma joia rara. Deixa eu até achar a palavra lá para nós. Quem encontra essa mulher virtuosa, ela é a coroa do marido, pra vocês terem noção, né? Ela é a coroa do seu marido. Então, você é um diamante. Mas é só a mulher que já passou pelo renovo. Deixa eu ver se eu acho. Qual que é a palavrinha? Ó, mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins, que é uma joia rara, né? Olha que lindo. O coração do seu marido está nela confiado. Por que, gente, que ele confia nela? Porque ele já viu nela uma sabedoria, um conhecimento diferente, uma inteligência. O conselho dessa mulher dá bom. Tudo que ela falou e eu fiz, deu certo. Foi melhor para nossa casa, foi melhor para nossos filhos. Eu fiz mais dinheiro, né? Eu andei mais em linha reta. Então, você tem que ter conselhos bons, que aí o coração do seu marido vai estar confiado a você. Ele vai confiar em você. E você, a mulher virtuosa, ela excede o valor de rubins, né? É raro. Gente, o homem que encontra essa mulher, ele não perde ela por nada. Ele dá a vida por ela, literalmente. Porque ela é muito rara, ela é valiosa. Então, você que tá aí, você precisa se tornar essa mulher. Então, comece a orar e peça a Jesus Cristo que ele renove você. Você precisa desse renovo. Você precisa sair dessa mentalidade infantil, de criança birrenta, que tem preguiça até mesmo de buscar as coisas de Deus.
Porque a mulher que busca, acha, a mulher que bate, a porta abre. Ela tem tudo, né? Mas é a partir da raiz, do tronco de Jessé. É a partir da videira. Você não consegue de outra forma. Você não consegue com a força do seu braço. Então, né? Olha que lindo, né? As palavras que saem da boca dela. Então, gente, isso é ser sábia. É essa mulher que tem a casa firmada, que você olha o lar dela, você fala, nossa, que família linda, que filhos lindos, que crianças educadas, mansas, humildes, que gracinha, nossa, que amor lindo. Mas essa mulher tem plantado, filha, tem buscado primeiro o reino de Deus. É ali no secreto que ela tá fazendo essa base, tá entendendo? Então, para encerrar, peçam para mulheres, Senhor, eu quero passar pelo um renovo, né? Ó, um renovo frutificará das raízes dessa mulher. Primeiro você tem que estar com a raiz plantada em ribeiros de água, na palavra. Leia a palavra, medite, faz devocional, busca, vai na igreja, que aí você vai ver tudo acontecendo, porque aí começa a partir da sua boca. Você vai frutificar a partir do que você vai falar. Que aí você vai ter conselhos sábios, você vai ser inteligente e você vai ter conselhos de fortaleza para o seu marido, para os seus filhos e todos aqueles que vierem comer da sua boca. Porque depois que você passou por esse renovo, o povo vem comer da sua boca. Tudo que você fala tem valor, tudo que você fala tem virtude, tudo que você fala as pessoas acatam e vai lá e colocam em prática. Então cuidado, hein? Cuidado. Né? Vai ser gostoso te ouvir. Você repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, né? Você não vai repreender mais a partir das suas crenças, das suas feridinhas, da sua chaticezinha. Você vai repreender segundo o ouvir dos seus ouvidos. O que é isso? A partir do que o Espírito fala. A pessoa vai estar falando, você vai estar falando. E aí, Espírito Santo, né? Me direciona aqui. Qual que é o conselho para hoje? E aí você vai ouvir a partir do ouvir dos seus ouvidos, a voz que tem lá dentro, a voz da consciência, a voz da verdade, a voz da justiça e do juízo. Então você não erra. A partir do que o Espírito diz. Até aqui eu já encerrar, mas entra mais uma coisa, a importância de você trabalhar o seu ouvido para saber ouvir essa voz. Porque tem gente que não sabe ouvir a voz do Espírito. Por isso que ela só fala asneira, só fala porcaria. E aí a casa cai, o marido é ranzinza, o marido não dá o que ela quer, o marido não consegue fazer dinheiro, aí fica essa confusão. Não tem base solidificada. Então tá dependendo de você. Peçam e vos será dado. O que você vai pedir a partir de hoje, mulher? Senhor, me renova minha mente. Eu quero passar por esse renovo de justiça, por esse renovo frutífero, porque o teu reino é pacífico e próspero. Então, ó, o reino do Messias, que é Jesus Cristo, é pacífico e próspero. O que é pacífico? É um reino de paz. E é próspero. Então, quem tá nele, a casa tem paz. Você tem paz. E tem prosperidade. Esse é o maior sinal de que você está firmado na rocha, tá? E depois disso, brotará do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutífero. E depois dele, tudo acontece. Entenderam? Então é isso. Beijos, meus amores. Fique com Deus e nós vamos dar continuidade nessas aulas a partir de amanhã.